Olá, meu irmão, minha irmã. Através da devoção, da fé, quero me unir a você na leitura e reflexão do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos para que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes dias nós temos lido que Jesus foi rejeitado pelos fariseus. E o evangelho de hoje mostra que multidões buscavam Jesus. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Fala de alguns povos. Gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Rio Jordão, pessoas de Tiro e Sidônia buscavam o Senhor. Nós temos aqui o número 7. O 7 na Bíblia significa totalidade. Se, por um lado, Jesus era rejeitado pela religião oficial, por outro lado, ele era buscado pela totalidade dos homens e mulheres. Era buscado por todos, por causa dos seus milagres. Jesus, quando percebeu que tinha muita gente e ele corria o risco de ser pisoteado, ele pediu aos discípulos para que preparassem uma barca. Ele subiu na barca e da barca falava com as multidões. Jesus não quis ser pisoteado. Nós carregamos neste tempo, irmãos, muitos pesos que podem nos esmagar. Noto que carregamos, de um modo ou de outro, 4 pesos. O peso do medo, o peso da culpa, o peso da dependência e o peso do heroísmo. O peso do medo. Nós carregamos um medo, às vezes, irracional. É quase doente. E não sabemos por que estamos com medo. A culpa. Nós vivemos nos culpando por tudo. É verdade que a culpa colabora com o remorso diante de coisas erradas que nós fazemos. Mas, por outro lado, quando essa culpa é sempre insistente, ela nos destrói. Precisamos oferecer o perdão, receber o perdão e nos perdoar. Um outro peso é a dependência. Nós vivemos acreditando que a nossa vida está sempre nos outros e acreditamos que só seremos felizes ou realizados com os outros. Mas não é só isso. Existem tantos tipos de dependência que nos escravizam. E um outro peso é o heroísmo. Vivemos acreditando que devemos ser sempre fortes para nós e para os outros e que devemos salvar os outros. Nós somos fracos. Se precisamos ajudar nossos irmãos, a família e por onde nós passamos,
com uma palavra, com um gesto, com uma presença, mas por outro lado, nós não somos super-heróis, porque temos as nossas fraquezas. Jesus se retirou do peso. Alguns momentos você também vai precisar, para você respirar, estar bem. Então tire alguns desses pesos da tua vida. O Evangelho nos conta que os espíritos maus diziam a Jesus: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os proibiu severamente de falarem aquilo. Aqui também tem uma coisa curiosa. A multidão que deveria dar um testemunho de Jesus não dava, porque estavam atrás do Senhor por causa dos seus milagres e não por causa da fé. E é nesse momento que o demônio fala e reconhece Jesus. Mas Jesus não gosta dessa propaganda que é contrária, porque é o demônio que fala dele, quando na verdade os que deveriam testemunhá-lo seriam aqueles que teriam feito uma boa experiência com ele. Não vamos buscar o Senhor unicamente por milagres ou por magias, mas vamos buscá-lo porque ele é o Filho de Deus e que nossas palavras e ações falem dele, muito mais do que o demônio fala. Eu te desejo uma excelente jornada na tua caminhada. Como é bom parar um pouco e fazermos essa leitura e reflexão. Te desejo um excelente dia. Fica com Deus, um forte abraço. Salve Maria Imaculada.